Olá, eu sou a Ana e esse é mais um devocional da nossa série Concretizando a Palavra. Esse aqui é o nosso espaço de reflexão, onde as nossas conversas teológicas e as práticas cristãs se encontram para a gente poder construir algo sólido em nossas vidas. Por isso, sinta-se muito bem-vindo aqui. Nesse episódio, a gente vai seguir falando sobre a disciplina do estudo. Vamos ler um trecho da Bíblia juntos. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Depois da leitura, vamos refletir e orar a palavra, deixando que ela molde os nossos pensamentos e ações. Hoje, vamos falar sobre como que o estudo nos ajuda a viver com sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 4, dos versos 5 ao 7, está escrito assim: obtenha sabedoria, obtenha entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: obtenha sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira entendimento. A Bíblia como um todo, ela nos apresenta a sabedoria como um dos maiores tesouros que a gente pode adquirir. No entanto, às vezes a gente tende a confundir a sabedoria com inteligência ou até com erudição. O mundo, ele valoriza o conhecimento como um meio de alcançar poder, sucesso, reconhecimento. Mas a sabedoria bíblica vai muito além disso. Ela não se resume ao acúmulo de informações ou à capacidade de resolver problemas complexos. A sabedoria, que segundo Provérbios é viver de acordo com a vontade de Deus, aplicando o conhecimento de maneira que glorifique a Deus e abençoe o próximo. Salomão, autor de grande parte do livro de Provérbios, entendeu que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Isso já lá em Provérbios 1:7 é mencionado. Isso significa reconhecer Deus como a fonte de toda a verdade e viver em reverência a Ele. Por isso, o estudo que realmente nos ajuda a viver com sabedoria é aquele que a gente não apenas amplia a nossa compreensão do mundo, mas aquele por meio do qual também somos transformados para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Na passagem que eu li há pouco, em Provérbios 4, ela nos traz um imperativo claro: obtenha sabedoria, obtenha entendimento. Isso nos mostra que a sabedoria não é algo que a gente adquire automaticamente com a idade ou experiência. Ela precisa ser buscada ativamente como alguém que procura por um tesouro que está escondido. E esse processo vai envolver disciplina, estudo, oração e humildade. Muitas vezes a gente é tentado a tomar decisões rápidas, baseadas nas nossas emoções, no calor do momento, ou no que parece mais conveniente. Mas a sabedoria nos chama a pausar, refletir e considerar as consequências das nossas escolhas. Salomão, ele nos lembra que não abandonar a sabedoria é o que nos protegerá e nos conduzirá por caminhos seguros. Mas como que a gente vai buscar então essa sabedoria? Há dois meios principais que Deus nos oferece. Primeiro, é a própria palavra dele. A Bíblia é a principal fonte de sabedoria divina. Ela nos ensina quem Deus é, qual é o seu caráter, como devemos viver. É a nossa regra de fé e prática. Quando lemos a palavra, aprendemos princípios que nos ajudam a tomar decisões sábias, evitar armadilhas e viver de maneira que agrade ao Senhor. E o segundo é por meio de pessoas piedosas. Deus também usa pessoas sábias para nos aconselhar. Em Provérbios 15:22, a gente lê que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Buscar orientações de pastores, líderes espirituais, irmãos na fé é também um ato de humildade nossa e de sabedoria. Deus nos fez para viver em comunidade e muitas vezes a sabedoria que precisamos estar em ouvir essas outras pessoas. No mundo acadêmico e profissional, é comum a gente ver pessoas buscando conhecimento para se destacar, para ganhar status ou avançar. Esse tipo de busca não é condenável por si só, tá? Mas, se o conhecimento é adquirido sem reverência a Deus, ele tende a se tornar perigoso. O apóstolo Paulo, ele alerta em 1 Coríntios 8:1 que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, quando a gente busca sabedoria sem considerar a Deus, a gente corre o risco de nos tornarmos arrogantes, confiando nessa nossa própria capacidade em vez de depender do Senhor. A verdadeira sabedoria, ao contrário, vai nos tornar humildes. Ela nos faz reconhecer que a gente não sabe de tudo e que a gente precisa constantemente da orientação de Deus. Jesus nos ensina isso em Mateus 11:29, quando diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Sabedoria sem humildade não é sabedoria, é apenas vaidade. A sabedoria bíblica, ela também não é teórica somente. Ela é prática. Ela nos ajuda a discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que agrada a Deus e o que desagrada. Jesus, ele nos traz um exemplo claro disso no Sermão do Monte, especialmente em Mateus, capítulo 7,
dos versos 24 ao 27, quando ele fala sobre os dois construtores. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Já o homem insensato, que não colocou em prática o que aprendeu, construiu sua casa sobre a areia. Essa passagem, ela claramente nos lembra que a sabedoria não está apenas em ouvir ou aprender, mas em colocar em prática o que sabemos. Cada decisão que a gente toma é uma oportunidade de demonstrar se a gente está construindo a nossa vida sobre a rocha da sabedoria de Deus ou sobre a areia instável da nossa própria vontade. Buscar sabedoria é um processo contínuo. E aí eu vou te dar algumas práticas para ajudar você a viver com sabedoria. A primeira delas é orar. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, traz que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Então ore, peça para Deus guiar suas decisões e lhe dar discernimento. O segundo conselho que eu te dou é de meditar na palavra de Deus. Dedicar tempo diário à leitura, ao estudo, à meditação na Bíblia. Procurar aplicar esses princípios na sua vida cotidiana. Terceiro, é de ouvir conselheiros piedosos. Tenta manter um coração aberto para o conselho de pessoas que vivem de acordo com os princípios de Deus. Porque muitas vezes Deus vai falar ao nosso coração por meio dessas outras pessoas. E por último, pratique essa sabedoria e aplique o que você aprendeu. Quando você precisar tomar decisões, coloque tudo em prática para que reflita a vontade de Deus. E mesmo que for difícil ou contrário ao que o mundo ensina, que você consiga perseverar. Vamos orar? Pai Celestial, Tu és a fonte de toda a sabedoria. Ensina-nos a buscar entendimento não apenas para o nosso benefício, mas para glorificar o Teu nome e abençoar aqueles ao nosso redor. Ajuda-nos a aplicar o que aprendemos de maneira prática e piedosa. Dá-nos discernimento para tomar decisões que honrem a Ti. Livra-nos do orgulho e da autossuficiência. E guia-nos pelo caminho da sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém.